comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a mão de ferro do governo militar brasileiro no ensino de jornalismo em fins dos anos de 1960 e nos anos de 1970. E o peso desta mão caiu em um dos principais professores de comunicação deste país, José Marques de Mello. Mas quem conta essa história é a professora e coordenadora do curso de jornalismo da FURB, Rosimery Laurindo, nossa convidada de hoje. Rosimery é autora do livro AI-5 na Academia, o manual do lide usado pelos golpistas de 1964 para punir o ensino de jornalismo no Brasil, mas principalmente na Universidade de São Paulo, a USP. A publicação sai pela EdFURB, editora da Universidade Regional de Blumenau, e aponta algumas peculiaridades do regime militar. Bem, é sabido que o regime foi muito violento com intelectuais, artistas e políticos. E agora ficamos sabendo que foi também com as práticas de ensino. Os militares acreditavam, naquela oportunidade, que o professor Marques de Mello estava formando subversivos ao ensinar técnica do lide na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Mas quem vai explicar isso tudo é a professora Rosimery Laurindo. Professora Rosimery, boa noite, obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. O professor Marques de Mello tornou-se um perigo para o governo militar por causa de suas aulas? Boa noite. Oi, boa noite, Carlos. Primeiramente quero cumprimentar pela oportunidade de a gente trazer nesse programa, que é um programa do nosso sindicato aqui da universidade, na televisão da nossa universidade, na universidade, trazer um tema sobre esse que diz respeito à história, à política, mas também muito sobre perseguições dentro de universidades. Então é um tema bastante importante aqui, e eu felicito por podermos discutir isso. Parece incrível, uma figura como o professor José Marques de Mello, que quem o conhece sabe a figura frágil que é e que foi e que não tinha nenhuma filiação, militância partidária dessas, que até hoje muitos pensam que eram os perigosos, lá da década de 60 e 70, uma figura frágil. E a gente, quando eu soube disso, foi a primeira coisa que eu pensei, mas como? O professor Marques de Mello, sem nenhum envolvimento assim com política, foi perseguido pelo governo militar? Que história é essa? E a gente vai ver que não é uma história diferente de muitos que foram perseguidos e, infelizmente, muitos não estão mais aqui para contar essa história. E eu tive, então, a felicidade histórica, de poder conversar com ele e saber desse episódio que teve consequências graves para ele, mas também para o conhecimento sobre jornalismo no nosso país, e isso que é o mais grave. Professora, vamos fazer aqui uma contextualização falando dessa figura que você pesquisou e o qual ele esteve aí envolvido diretamente com o regime, perseguindo inclusive. Quem é o professor Marques de Mello? Ele é um pernambucano que vem para dar aula na USP, Na verdade, ele é alagoano. Ele é do sertão de Alagoas, mas ele foi fazer faculdade em Recife. Então, ele aprendeu, ele começa com as bases das ciências da comunicação brasileira lá em Pernambuco, junto com o grande mestre dele, que é pernambucano, Luiz Beltrão, que foi o primeiro doutor em comunicação do Brasil, que criou a primeira teoria da comunicação brasileira. Mas o professor Marques já começa em Alagoas com ofício, como jornalista. Ele foi para Recife, onde ele fez primeira faculdade de Direito, porque não havia jornalismo naquela época, mas quando ele começa Direito, já abre a primeira turma de jornalismo da Unicap, em Recife, então ele já se inscreve e faz paralelamente as duas faculdades, Então, ele é precursor, ele é um dos pais das ciências da comunicação brasileira, como discípulo que foi do Luiz Beltrão, aluno, e depois ele foi
Em 64, por causa do regime militar, ele vai para São Paulo com a família, e lá em São Paulo ele atua nas primeiras faculdades de jornalismo que nós temos no Brasil, a Casper Libero, que já iniciou na década de 40, mas ele vai em 60 participar da equipe da Casper Libero, e é um dos fundadores da ECA USP, a Escola de Comunicação e Artes da USP, a mesma escola, ele funda e que depois o demite, né, por ordem e por orquestração ali do governo militar. Uhum. E essa demissão, você conta no livro, ocorre exatamente porque ele vinha ensinando os alunos as técnicas do LID. Para quem não sabe, né, para o nosso telespectador, a técnica do LID no trabalho jornalístico é a abertura do texto. Trabalha-se o título e aí elabora-se uma abertura de texto. E essa abertura de texto, tecnicamente, é chamada de LID. E o professor Marques de Mello chamou a atenção do regime exatamente por ele ensinar os alunos a fazer um LID. Exatamente, né? O LID é aquele primeiro parágrafo que responde a umas perguntas básicas, né? O que, quem, quando, onde, como, por quê. Então, trabalhando com o LID, como redigir essa técnica tão básica, o professor, em 1968, numa aula, pede para os alunos recortar nos jornais daquela semana, daqueles dias, notícias onde eles identificassem o lead suspense, o lead descritivo, o lead histórico, várias modalidades de lead que encontrassem na imprensa. Recortam o que saiu naqueles dias no jornal. E naqueles dias de 68, tinha muita notícia sobre movimento estudantil, sobre repressão policial e, inclusive, um fato que ficou muito marcante, que foi no restaurante Calabouço do Rio de Janeiro, onde o estudante de 16 anos foi morto pela polícia. Essa matéria também estava lá no recorte, na apostila do professor em 68. Não havia livros didáticos como nós temos hoje, né, para ensinar jornalismo. Então, o professor montava a sua apostila. Era uma apostila, um livretozinho xerocado de 16 páginas, onde havia o recorte das notícias da Folha da Tarde, da Folha de São Paulo, entre outros, e que tinham aquelas notícias que um infiltrado dentro da universidade, os colegas, né, que tem dentro da instituição, infiltrados na época para denunciar, né, os comunistas, viu aquele material e leva para frente como uma peça que vai instruir todo o processo para tentar incriminar o professor Marques de Mello como uma pessoa que está atuando contra o regime militar. Que você vai ver, né, pegando hoje, a grosso modo, pegando friamente, tinha nada de subversivo e muito menos que vinha a tentar fazer com que os alunos tornassem subversivos. Ele simplesmente estava ensinando técnicas de escrever para jornais, né? Assim, algumas lições a gente tira daí. A força do jornalismo, né? Como a gente consegue, com teoria e com prática, ou seja, assentada numa realidade, a gente consegue desvelar um pouco do que acontece no nosso cotidiano e contribuir para a informação e transformação na sociedade. Então, essa é uma lição importante para quem trabalha com o ensino do jornalismo. Mas também é importante, no passado e no presente, a gente ver como peças tão banais como essa pode instruir um processo para prejudicar fortemente uma pessoa, uma instituição, né, como foi o professor Marques, o ensino de jornalismo e a própria USP, né, uma prova e esse tipo de expediente até hoje a gente vê presente entre nós. Você fala aqui no livro, o livro da professora Rosemary Laurindo, está aqui, às 5 na academia. A professora faz uma pesquisa exaustiva para levantar as informações. E uma das coisas que me parece evidente, professora Rosemary, é que a USP se dobrou ao regime, diferente da metodista, por exemplo.
Nesse episódio foi bem interessante, porque é importante lembrar que era colega do professor Marques de Mello, de dentro da ECA USP, o jornalista Vladimir Herzog, que foi morto. Esse, sim, foi pego pelo regime e morto. Né? E a gente sabe que depois a morte dele acabou provocando uma grande reação em outubro, né, de 1975, e que, inclusive, quando houve o primeiro protesto massivo contra o AI-5, né, que era o AI-5, o Ato Institucional número 5, que permitia toda, né, essa atrocidades, né, regulamentada. Então, o Vladimir Herzog era professor da ECA USP também, professor de telejornalismo, inclusive. Ele sai para dirigir a TV Cultura, né? E quando ele sai, forças internas, e que às vezes por interesses mesquinhos, são interesses políticos, mas interesses políticos mesquinhos, que é um jogo de poder que muitas vezes se instala dentro das universidades, começa a orquestrar ali dentro. Então foi orquestrado ali dentro, eu entendo, a morte do Vladimir Herzog, um ano depois da demissão do professor Marques. O professor Marques de Mello foi demitido em 74, em 75 sai a morte do Vladimir Herzog. Aliás, Vladimir Herzog, ele torna-se hoje para os jornalistas uma figura histórica, obviamente, mas importante para se pensar o trabalho do jornalista, porque ele não era engajado, até onde a gente levanta as informações, ele não era engajado em algum partido político. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu vou conversar com a professora Rosemary Laurindo, essa questão, primeiro, de como ela levanta as informações para fazer o livro, e segundo, o jornalismo, esse olhar que a gente faz do jornalismo hoje com o jornalismo que se fazia lá nos anos de 1960 e 1970. A gente já volta.